A história de vida de hoje, você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Tia na Primavera. De manhã cedo, numa pequena aldeia ribeirinha, o nevoeiro ainda cobria a relva alta. A senhora Pietra saiu na varanda com um pequeno espelho na mão. Não foi a primeira vez que ela se olhou no espelho, mas hoje em dia, toda vez que olhava para trás, ficava um pouco surpresa. A pele torna-se estranhamente lisa, não mais melasma ou manchas marrons como antes. Seu cabelo preto estava bem amarrado e a nuca ainda estava iridescente ao sol da manhã. Mesmo tendo completado 44 anos, ela colocou a mão na bochecha e acariciou-a suavemente, e sua pele parecia estar apertada, não por creme ou remédio, mas como se seu corpo estivesse se revivendo. Ela passou muitos anos como esposa, mãe e mulher na cozinha, no canto do jardim. Mas agora, tudo nela parece ter acabado de sair de uma hibernação, despertado com nova vitalidade. A camisa que ela usava ficou mais larga na cintura. O abdômen era mais estreito e os braços eram mais firmes. Tarefas cotidianas, como carregar água e lavar roupas, de repente se tornaram tão leves quanto quando ela era menina. Ela não vai à cosmetologia, não faz dieta, não exercita nada de especial, até vem a natureza como um presente da natureza, um presente que as pessoas costumam chamar de primavera, mas essa beleza, esse frescor, só é notado por ela. Seu marido, Dave, tem 53 anos este ano, ocupado o dia todo com o campo e os búfalos no jardim. Todas as noites ele volta com os pés enlameados, o corpo cansado, toma banho pelo alto-falante e depois se deita na cama. Ele não falava mais, muito menos a tocava como antes. O afeto do marido e da esposa agora é substituído pelas perguntas. O arroz está cozido? Você viu a tesoura? Então ele virou algumas páginas de um jornal velho, leu algumas linhas e não conseguiu dormir em nenhum momento. O ronco era uniforme, monótono como o ritmo de um relógio, e fazia Madame Pietra se sentir estranhamente vazia. A distância entre os dois não é mais medida pela idade, mas pelo silêncio. Não importa o quanto ela tentasse, não importa como ela se vestisse, ele não se importava muito. Uma vez, ela usava uma camisa floral azul, a que ele havia elogiado quando ela era recém-casada, e saiu para se sentar ao lado do marido, mas ele apenas cantarolou e continuou a ler o jornal. Não houve um único comentário, nem um único olhar para ele. O coração de Madame Pietra era como um espelho quebrado, não de raiva, mas de frustração. O homem que tinha sido tudo para ela, agora era como uma sombra ao lado dela, e a sombra só existia, não vivia junto. Cada vez mais a senhora Pietra sentia cada vez mais a oposição entre corpo e alma. O corpo está cheio e vivo, como se clamasse por algo novo, mas a alma está solitária, perdida como uma flor desabrochando no meio de uma noite chuvosa. Ninguém a vê, ninguém a colhe. Ela não culpava Dave. Ela sabia que sua idade e vida o haviam feito esfriar, mas aquele silêncio prolongado era como corroer o coração de uma mulher que ansiava por ser ressuscitada, ser reconhecida, ser amada. Madame Pietra continuou a viver naquele silêncio dia após dia, mas aos seus olhos, toda vez que ela se olhava no espelho, ela não era mais apenas uma esposa azul, mas uma mulher esperando que algo acontecesse. Um vento, um flash de luz ou um olhar foram suficientes para fazer o fogo em seu coração queimar. Nos dias depois de perceber que seu corpo havia mudado, Pietra não parecia mais ser o eu de seus velhos anos. Não era que ela pretendesse mudar, mas porque em seu coração algo estava se movendo silenciosamente, como a água subterrânea sob o solo aparentemente árido. Ela ainda era a mulher naquela pequena casa, que cuidava do arroz e da água do marido, varria o jardim e inseria todos os galhos de flores silvestres em um velho jarro de cerâmica. Mas no fundo dos olhos, em cada gesto, no andar lento, havia algo mais: vibração, ambiguidade
e fogo. A princípio, Madame Pietra não o reconheceu, mas à tarde, sozinha, quando se sentava em frente à varanda, quando o chilrear das cigarras ressoava na copa das árvores do beco, quando o sol dourado espetava através das fendas das folhas, ela de repente se viu inquieta, sem motivo. Houve momentos em que ela involuntariamente estendeu a mão para acariciar seu pescoço, o pescoço que ela pensava que não era mais atraente, mas agora parecia macio e cheio de vida. Estou realmente na primavera? Ela se perguntou e então balançou a cabeça novamente, tentando dissipar o pensamento que era passageiro como fumaça, mas não foi fácil. A mudança em seu corpo a tornou incapaz de ignorar as emoções que estavam crescendo em seu coração. Nas noites em que ela se deitava, ouvindo o relógio, ouvindo o tio David roncando ao lado dela, ela não conseguia dormir, não porque estivesse cansada, mas por causa de uma sensação de vazio se espalhando por todo o corpo. David, com cujo marido ele esteve por tantos anos, agora parece muito distante. David, com cujo marido ele esteve por tantos anos, agora parece muito distante. Ela se lembrava da época em que ele costumava chamá-la de criança, e toda vez que ela ficava com raiva, ele ria, esfregava sua cabeça e a acalmava. E agora, você pede apenas peixe assado? Ou amanhã, lembre-se de acordar cedo para colher vegetais. Só assim, o coração de Madame Pietra apertou, e toda vez que ela pensava nisso, ela não o culpava. A vida espremeu a força do homem, transformando-o em uma pessoa silenciosamente seca. Mas foi esse silêncio que a fez sentir como se estivesse desaparecendo, como uma bela imagem coberta de poeira. Ninguém olhou de perto. Uma noite, Madame Pietra acordou no meio da noite. A lâmpada noturna era amarela. A brisa soprava pela abertura da porta, e a sombra de Davi, na parede, era constante e lenta. Ela olhou para ele por um longo tempo. Aquele homem ainda era aquele que ela amava, aquele que havia superado tantas tempestades com ela, mas aquele amor havia desaparecido, não por causa da perda do amor, mas porque não podíamos mais nos encontrar nas vibrações. Ela virou o rosto para a parede. Lágrimas escorreram, não necessariamente por causa da tristeza, mas por causa de uma emoção difícil de nomear. Triste, mas não culpada. Porque ela sabe que o fogo em seu coração não é traição, é instinto. O chamado silencioso de uma mulher que está vivendo novamente depois de anos se esquecendo de sua família. Às vezes, Madame Pietra se perguntava se estava errada em esperar um olhar, um toque, um sussurro. Ela não conseguia responder, mas todas as manhãs ela se olhava no espelho e olhava para seu corpo brilhando novamente. Ela sentia que seu coração era como uma seda fina, gentil, mais fácil de carregar. Apenas uma leve brisa era suficiente para vibrar, e ela sabia que se algo não acontecesse, o fogo continuaria a queimar no subsolo. Ninguém vê, ninguém sabe, mas talvez um dia ele se inflame, queimando tudo, inclusive ela mesma. Em uma tarde sufocante, no início de junho, o ônibus da cidade parou lentamente em frente ao portão da vila. Poeira vermelha voava cegamente a cada rotação da roda. Sob o sol escaldante, a figura alta de Wagner apareceu, ombros usando mochilas, mãos puxando malas e camisas de mandioca suadas. Madame Pietra estava varrendo o quintal, parando por alguns segundos quando viu a figura à distância. Wagner, filho de sua irmã biológica, tem 25 anos, é técnico de uma empresa elétrica da cidade. Ele voltou para sua cidade natal para visitar parentes. Tirou algumas semanas de folga, porque seu trabalho foi temporariamente interrompido. Já faz muito tempo desde que Wagner voltou aqui. O lugar tem um rio suave, uma estrada de terra vermelha e uma casa antiga cheia de memórias de infância. Vamos, filho. A senhora Pietra saiu para encontrá-la. Seu sorriso hesitou por um momento. Wagner sorriu brilhantemente e puxou a mala para o quintal, com a voz profunda. Como está a tia Pietra? Minha tia é mais jovem hoje em dia. Essa frase era simples, incolor
não implícita, mas como uma brisa fresca soprando na mente de Madame Pietra. Ela riu, apoiando gentilmente a mão do neto. Talvez seja porque é mais saudável comer no campo do que na cidade, filho. Desde o dia em que Wagner veio ficar no pequeno quarto, no final da casa, o ar da casa pareceu clarear. Ela ainda cozinha como de costume, mas a refeição agora tem mais risadas. Wagner contava histórias sobre as ruas, o trabalho, os colegas de trabalho e, às vezes, fazia piadas que a faziam rir. Uma risada que David não conseguia trazer há muito tempo. Wagner não é mais o menino que retorna à sua cidade natal todos os dias coberto de lama. Ele agora era um homem de verdade, alto, ombros largos e braços tonificados. Toda vez que ele a ajudava no carregar água ou carregar coisas, seus músculos eram claramente visíveis sob seu casaco fino. Ela corou levemente toda vez que acidentalmente tocava a mão do neto, não por vergonha, mas por causa de uma emoção vaga que não podia ser nomeada. À tarde, Wagner costuma se sentar na varanda, com as pernas cruzadas, segurando uma xícara de chá gelado, os olhos olhando para longe. Uma corrente de ar suave soprou em seu cabelo, às vezes alguns fios caindo pela testa. A senhora Pietra sentou-se lá dentro e espiou pelo batente da porta, e de repente viu que seu coração estava batendo um pouco fora do ritmo. Ela ficou assustada. Por que isso? Esse é meu neto, não importa como ele o chame, ainda é sua carne e sangue. Ela não tinha permissão, mas esses sentimentos não eram fáceis de descartar. Era como uma fina nuvem de fumaça, rastejando por toda a parte, e quanto mais eu tentava dissipá-la, mais apertada ela se enrolava. Wagner não falava muito, mas havia algo diferente em seus olhos toda vez que olhava para a tia Pietra, não mais o olhar inocente de um neto. Às vezes, ela pegava aquele olhar parando em seus ombros nus quando usava um blazer de cozinha, e depois se afastava apressadamente. Naquela noite, David foi a uma reunião de bairro deixando apenas a senhora, Pietra e Wagner em casa. Ela se sentou bordando um lenço em uma cadeira de madeira. Wagner sentou-se ao lado, lendo, o silêncio envolvendo. Essa tia? Wagner falou com a voz baixa. Esta tia olha para ela de maneira muito diferente. A senhora Pietra ergueu os olhos, seu coração batendo levemente. Eu te embalei. Wagner estava um pouco confuso. É difícil de descrever. Como um tipo mais jovem e bonito, não como as pessoas que vivem no campo. Como as senhoras de escritório naquela cidade. Ela riu, um sorriso genuíno e tentando esconder a vibração. Havia algo em meu coração que parecia ter acabado de ser tocado, macio, mais quente. Ela não conseguiu dormir naquela noite. Ela estava deitada ao lado de David, roncando cansada. Ela virou o rosto para a parede, as mãos no peito, o coração que antes parecia estar adormecido, agora batia com um olhar, um elogio. E ela sabia que aquele vento estranho soprava desde o retorno de Wagner, e cada dia que passava, na casinha, parecia assumir outra camada de significado. Silenciosa, lenta, mas inegavelmente. E Madame Pietra, a mulher que antes pensava estar em paz, começou a prestar mais atenção às pequenas coisas. Ela se viu olhando no espelho por mais tempo do que o normal, o cabelo preso em um coque alto, mas ainda deixando alguns cachos pendurados suavemente pelas orelhas e batom rosa. O que ela não se importava antes, agora estava na gaveta da penteadeira. Todas as manhãs ela escolhe suas roupas com mais cuidado. Mesmo que seja apenas para ir ao poço para pegar água, ela também quer estar arrumada e arrumada. Mas, mais importante, ela começou a observar Wagner, não com os olhos de uma tia, mas como uma mulher olhando para um homem. Ele se esticou para abrir o armário para pegar os pratos. A maneira como ele se sentava em silêncio, lendo o jornal na varanda, a maneira como ele coçava a cabeça quando estava tímido. Esses gestos aparentemente muito comuns, de repente se tornaram cheios de atração. Wagner também parecia começar a mudar, não mais o habitual despreocupado e inocente. Seu olhar às vezes parecia parar no rosto de Madame Pietra um pouco mais. Às vezes, no meio de uma refeição, ele involuntariamente olhava para ela
e se afastava rapidamente, mas ainda não conseguia esconder sua confusão. Certa noite, em julho, choveu repentinamente e a chuva do início da estação levou todo o pátio em frente à varanda. O Sr. David estava na casa de um conhecido que ainda não havia voltado da bebida, e havia apenas 2 tias e sobrinhos na casa. Luzes amarelas brilham em lâmpadas tubulares montadas sob o telhado de madeira. A luz é suave e quente. Wagner estava sentado em uma cadeira, os pés na soleira da porta, as mãos entrelaçadas atrás da cabeça, o cabelo um pouco molhado da chuva. Ele tinha ido comprar remédios para sua tia mais cedo, e algumas gotas de água permaneciam em seu pescoço. Madame Pietra trouxe 2 xícaras de chá quente. A chuva estava terrível, ela disse, colocando o copo na frente de Wagner. Sim, está chovendo assim. É estranho ouvir o som da chuva, Wagner respondeu. Ela se sentou em frente, inclinando-se ligeiramente, seu olhar parou em seu rosto. Maçãs do rosto salientes, ponte nasal reta, olhos negros profundos. Wagner se virou de repente, seu olhar parou por alguns segundos com o canto do olho dela e, naquele exato momento, todas as distâncias pareciam borrar. Tia Pietra? Wagner disse, sua voz baixa. Ela olhou ligeiramente para cima. Sim. O coração bateu levemente. Ela parece muito jovem hoje em dia. Não se parece com uma pessoa de 44 anos. Realmente, como a namorada do meu colega de classe. O espaço coincidiu. O som da chuva lá fora ainda estava tocando. Mas tudo de repente ficou em silêncio na sala. A senhora Pietra fez uma pausa. E a xícara de chá em sua mão de repente ficou quente. Ela olhou para Wagner. Ele não riu, nem brincou. Seus olhos eram tão sérios que a confundiram. Ela riu, tentando ser gentil. Eu continuo provocando você. Estou dizendo a verdade. Wagner pressionou sua voz. Se você mora na cidade, ninguém vai pensar que você tem mais de 30 anos. Um elogio, mas parecia cruzar o colo de Madame Pietra, tremendo e assustada ao mesmo tempo. Ela olhou para fora para evitar o olhar dele. A chuva não havia parado. O vapor subia para aquecer o ar, seu cabelo caía levemente sobre os ombros. Sua camisa estava um pouco fina por causa do calor. E, de repente, ela percebeu isso. Ela se levantou. Deixe-me ir ver na cozinha. Há mais alguma coisa para cozinhar para mim? Wagner não disse nada, apenas olhou nos olhos que não pertenciam mais a um neto. E Madame Pietra, quando se afastou, não era mais a mesma tia de antes. Naquela noite, ela estava se revirando e se virando, e o Sr. David tinha ido para casa e dormido, e ela não conseguia fechar os olhos. Esse elogio continuou ecoando na minha cabeça como um refrão doce, mas perigoso, e em seu coração, um pequeno fogo começou a acender a 100. Naquela noite, ela estava se revirando e se virando, e o Sr. David tinha ido para casa e dormido, e ela não conseguia fechar os olhos. Esse elogio continuou ecoando na minha cabeça como um refrão doce, mas perigoso. E em seu coração, um pequeno fogo começou a acender acentuadamente. Desde aquela noite chuvosa, tudo na pequena casa à beira do rio parecia não ser mais o mesmo. Ninguém falou. Mas entre Pietra e Wagner, algo havia mudado. Wagner ainda ligava para a tia, ainda educada como sempre, ainda ajudando-a a varrer o quintal, carregar as bandejas, levar o lixo para fora. Mas o olhar em seus olhos, o olhar que por acaso se encontrava no meio de uma refeição, ou quando ele estava na varanda secando o cabelo, era diferente. Não é mais o olhar despreocupado de um neto. Ele carrega algo mais profundo, mais pesado, como uma pergunta que ainda não entrou em palavras. E Madame Pietra, ela sabia que não tinha permissão para responder, mas seu coração não ouviu. Algumas manhãs, ela acorda cedo para cozinhar, deliberadamente, vestindo uma camisa fina, de mangas compridas, que ela sabe que complementa sua figura. Não para ninguém, ela disse a si mesma, só porque queria se ver bonita. Mas mesmo ela não acreditou nessa desculpa, porque ela sabia que toda vez que Wagner entrava na cozinha, inalava o cheiro de sopa quente, sorria
e dizia o que ela cozinhava. Seu coração batia estranhamente. Certa vez, enquanto secava roupas no quintal, a camisa de Wagner foi arrastada para o chão pelo vento e ela se abaixou para pegá-la. Assim que Wagner saiu por trás, sua mão se estendeu ao mesmo tempo e suas mãos se tocaram acidentalmente. O toque é leve, mas o som residual parece permanecer para sempre. Wagner ergueu os olhos, seus olhos brilhando de surpresa. A senhora Pietra retirou a mão e rapidamente fingiu ajustar o vestido. Sinto muito, tia. Ele disse e se afastou apressadamente. Pietra ficou ali, as mãos ainda tremendo, os olhos olhando para os pés, o vento ainda soprando, mas a pele queimando. Então os toques começaram a aumentar, acidental e deliberadamente. Uma vez que entregou um copo de água, tocou as mãos. Uma vez ficou perto da cozinha, ombros suavemente esfregados. Coisas que parecem muito pequenas, mas naquele espaço cheio de silêncio, soam como trovões no coração das pessoas. Uma noite, Madame Pietra saiu sozinha para a varanda, a luz da lua brilhando no velho chão de tijolos, e o vento carregava o cheiro de flores silvestres. Wagner deu um passo para trás, ficou quieto ao lado dele. Ninguém disse nada. Eles apenas ficaram lado a lado, olhando para o campo escuro juntos. Não está frio? Wagner perguntou. Faz muito tempo que não vejo uma noite tão suave. Ela respondeu. Não existe esse sentimento na cidade, tia. Sim, eu sei. Sua voz desapareceu e depois ficou em silêncio. Naquele momento, ela sentiu claramente o cheiro dos Wagners, o calor muito próximo, muito real. Ela inclinou a cabeça, apenas ligeiramente, mas apenas o suficiente para que seus ombros se tocassem. Wagner se virou para olhar, e Madame Pietra também se virou. Seus olhos se encontraram, se tocaram, pararam, e naquele olhar estavam todas as coisas que não podiam ser nomeadas. Uma emoção estranha surgiu no peito de Madame Pietra. Não amor, nem exatamente desejo, mas ressurreição. Um chamado do próprio instinto que esteve adormecido por tantos anos. Ela se virou à frente, mas em seu coração o fogo já estava queimando, não mais cinzas fumegantes. Ela sabia muito bem que estava errado, mas como a vela acesa pela última vez estava mais brilhante do que nunca, e nem uma gota d'água poderia apagá-la. Naquela tarde estava nublado desde o início do meio-dia, e o vento soprava em ondas, trazendo consigo o cheiro de solo úmido e vapor do rio à distância. As árvores do jardim balançavam, cada folha esbarrava uma na outra, como se sussurrasse algo estava por vir, e o ar estava estranhamente quente. A senhora Pietra olhou para o céu e apressadamente juntou suas roupas. Wagner também acabara de voltar do mercado, ainda segurando um saco de ervas encharcado de suor na mão. Eles entraram na casa juntos. O som de um trovão de repente ressoou ao longe. E então, as primeiras gotas de chuva caíram no telhado de ferro corrugado e rapidamente se tornaram uma chuva torrencial. Na velha casa com telhado de telhas, a chuva caía e eu podia ouvir todos os sons com clareza. O espaço é estreito, apenas o som da chuva e o som fraco dos ventiladores das câmeras. O Sr. David foi à reunião da Associação de Agricultores na comuna seguinte naquele dia, e deve ter voltado tarde da noite. Havia apenas 2 pessoas na casa. Wagner sentou-se à mesa, as mãos enxugando o cabelo molhado, a luz amarela brilhando em seu rosto, a ponta do nariz erguida, as maçãs do rosto bronzeadas e os olhos negros profundos, brilhando sob o cabelo molhado. A senhora Pietra saiu da cozinha segurando um bule de chá de gengibre quente. Ela usava uma camisa marrom, clara, ligeiramente fina, devido à absorção de água, abraçando suavemente seu corpo esguio, que ela mesma se surpreendia toda vez que se olhava no espelho. Ela colocou a xícara de chá na frente de Wagner, suas mãos tremendo levemente, sem saber se estava frio ou outra coisa que estava crescendo silenciosamente em seu coração. Obrigado, Wagner disse,
sorrindo levemente, mas seus olhos estavam em silêncio. Sua mão tocou a dela quando ele aceitou o copo. Um leve toque que parecia passageiro, mas durou um pouco, o suficiente para os dois sentirem algo que acabara de ultrapassar o limite normal. A senhora Pietra retirou a mão imediatamente, o coração batendo forte, a respiração pesada. Ela se virou e fingiu servir mais chá para si mesma, mas suas mãos estavam um pouco desleixadas. Seu coração não obedeceu, e ela continuou batendo tambores estranhos. Wagner ficou parado, mas seu olhar, o olhar que pertencera a um neto, agora era caloroso, profundo e cheio de significado. Ninguém disse nada, mas a pequena sala parecia ser mais apertada, e o espaço de repente se tornou sufocante. O som da chuva tornou-se o pano de fundo perfeito para o silêncio que continha o indizível. Madame Pietra sentou-se na cadeira em frente, seus olhos não ousando olhar diretamente para Wagner, mas então, como se atraída por um tabu, ela olhou para cima lentamente. Seus olhos se encontraram, um olhar que durou sem palavras, mas cheio de significado. Naquele momento não havia limites, não havia mais idades, nem padrões morais. Havia apenas uma mulher na primavera que ansiava por viver e um jovem que estava sendo sugado por aquela intensa vitalidade. Wagner se levantou, caminhou lentamente atrás de Madame Pietra e parou por um momento. Tia Pietra, sua voz era tão baixa que ela não tinha certeza se tinha ouvido errado. Ela virou a cabeça e, em uma fração de segundo, seus rostos estavam tão próximos que eles podiam ouvir sua respiração. Uma corrente elétrica percorreu sua espinha e sua respiração foi interrompida. O olhar de Wagner não era mais inofensivo, e ela sabia que, se não saísse da sala, não seria mais ela mesma. Mas ela não se levantou, ela não se afastou. E assim começa o início do erro, não com palavras, mas com um olhar, um toque, uma rendição. A chuva não havia parado, e ondas de correntes de ar sopraram pela abertura da porta da sala com uma luz amarela fraca. O espaço era tão nebuloso quanto a própria mente da senhora Pietra. Nesse momento, ela estava sentada imóvel, as mãos no colo, os olhos olhando para o bule resfriado, mas sua mente estava focada nas costas. Onde Wagner estava muito perto. Ele não disse nada, nem ela, apenas o som da chuva e da respiração, cada vez mais claro. Wagner caminhou lentamente, parando bem na frente dela. Madame Pietra ergueu os olhos. Seus olhos encontraram o olhar que ardia como uma chama sem nome. Pela primeira vez em sua vida, ela sentiu a sede da juventude, não a escondendo. E pela primeira vez, ela não evitou aqueles olhos. Naquele momento, todas as regras, todas as barreiras morais às quais ela se agarrava há tantos anos foram quebradas. Não porque ela não soubesse o certo do errado, mas porque o sentimento era muito real, muito vívido, muito próximo. Wagner estendeu a mão e tocou suavemente sua bochecha, um toque suave que fez seu coração bater. Tia, ele chamou suavemente. Ela não respondeu, apenas fechou os olhos e inclinou a cabeça para a mão dele. Um aceno muito leve, como se fosse permitido, como se estivesse soltando. E foi nesse momento que as fronteiras foram quebradas. Wagner se abaixou e colocou os lábios na testa dela. Um beijo muito leve, como se tentasse reagir. Mas, em vez de afastá-lo, Madame Pietra ergueu os olhos, seus lábios tremendo, não de medo, mas de emoções avassaladoras. Eles se abraçaram, hesitando lentamente, mas não envergonhados. São dois corpos com diferença de idade, mas encontram um terreno comum de empatia, algo que há muito tempo ela não consegue encontrar no marido. A senhora Pietra sentiu o peito quente de Wagner, o cheiro de suor misturado com a chuva, o cheiro de pano, o cheiro de juventude, algo muito viril, muito vivo, muito real. Eles entraram no quarto, um quarto antigo com uma cama de madeira que havia sido deixada vazia
quando David estava fora. O som da porta se fechando é como o fim do papel de tia que ela manteve. A luz noturna diminuiu, a mão de Wagner descansou sobre ela e lentamente a puxou para mais perto. Eles não precisam dizer mais nada, apenas seus olhos ainda estão falando. Olhos de saudade, de concordância, do que não deveria estar lá, mas irresistível por seu beijo apaixonado. Os dedos de Wagner sentiram o tremor de seus ombros através da roupa impermeável e o divertiram, como se imaginassem Madame Pietra como uma jovem que vibra nos braços de um homem. Os movimentos de Wagner tornaram-se cada vez mais frenéticos pelo beijo em sua carne. A mão corrupta escorregou para um lado de seu peito e acalmou prazeres que não surgiam há muito tempo. Pela primeira vez em anos, Pietra se sentiu tocada, desejada, mulher. Ela sabia muito bem que estava fazendo a coisa errada. Mas, ao mesmo tempo, outra voz nela sussurrou: "Mas eu nunca tinha sido tão real." E assim, na chuva no início da temporada, ela deixou o fogo da primavera queimar tudo. A chuva da noite passada havia parado há muito tempo, mas no coração de Madame Pietra, outra tempestade não havia diminuído. Ela ficou imóvel no escuro, os olhos bem abertos olhando para o velho teto de madeira. David estava roncando levemente ao lado dele, de costas para ela. Cada respiração, cada golpe de seu corpo a fazia sentir como se estivesse se retirando para dentro de si mesma, encolhendo e encolhendo, pequena como uma culpada. O quarto não era mais um lugar para ela descansar. Tornou-se uma testemunha silenciosa. Pelo que acabara de fazer, um erro que não podia ser nomeado por qualquer motivo. A imagem da noite passada pairava na minha cabeça como um filme em câmera lenta. A mão trêmula de Wagner acariciou seus cabelos, sua respiração correndo contra seu pescoço, seus olhos às vezes sérios, às vezes perplexos, como se refletissem seu eu, jovem. E então, a reconciliação, hesitante no início, mas depois intensa, como se os dois estivessem derramando seus desejos reprimidos por anos. Nenhuma palavra de amor foi dita, nenhuma promessa, apenas o fato de que eles haviam cruzado a linha sem volta. Na manhã seguinte, Wagner não estava em casa e foi a algum lugar muito cedo, talvez para a margem do rio, onde muitas vezes se sentava sozinho. Madame Pietra não perguntou e não sabia o que fazer. Ao fazer o bule familiar, suas mãos tremiam. O cheiro das folhas de chá hoje é repentinamente mais forte e áspero. Ela tomou um gole, o gosto amargo penetrando em sua garganta como a sensação em seu coração. O Sr. David chegou tarde em casa sem saber de nada. Ele ainda se sentava e comia arroz como de costume. Ainda elogiava a panela de sopa de peixe doce, ainda contava histórias sobre os campos, fertilizantes e pessoas da aldeia. Madame Pietra sorriu e acenou com a cabeça, continuando a conversa como de costume. Mas em seu coração, cada palavra que ele dizia era como uma lâmina suave de uma faca. "Que crime você tem?" Ela pensou que era só que ele não me via mais. Quando a noite caiu novamente, Madame Pietra estava deitada ao lado do marido, de costas para fora, como de costume. Mas desta vez, em sua mente, havia outro par de olhos jovens, sérios e ansiosos olhando para ela. Ela fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo travesseiro. Ela não podia se arrepender, porque era o único momento em muitos anos. Ela se via vivendo de verdade, não como esposa, não como dona de casa, não como uma sombra em uma casa familiar, mas como uma mulher a ser vista, tocada, desejada. A lembrança da noite passada ficaria com ela por muito tempo, não porque é bonito, mas porque é perigoso e de partir o coração. E a culpa não está no que aconteceu, mas no fato de que ela não pode esquecer. Disse que, uma vez que se cruze a linha, não será mais racional o suficiente para parar. Pietra entende isso não apenas com a razão, mas com seu próprio corpo, emoções e cada momento sufocante na casa, que ela pensava ser o lugar mais seguro. Depois daquela noite chuvosa, tudo mudou, sem mais confissões,
sem acordos tácitos, apenas um leve aceno de cabeça de seus olhos. Uma tarde, quando aí o Sr. David estava fora, foi o suficiente para que o fogo fosse reacendido. Cada oportunidade é um compromisso silencioso. Cada uma das ausências de David é uma porta que se abre para a saudade, para o instinto, para toques que foram suprimidos por muito tempo. Certa vez, quando David foi a um casamento na comuna vizinha, Madame Pietra disse-lhe para ficar e sempre jantar para se divertir. Esse foi o sinal que Wagner entendeu. Naquela tarde, eles se sentaram na varanda bebendo água, à luz da luz do sol passando pela folhagem. Ninguém falou muito, mas quando Wagner se levantou e entrou para pegar seu copo, Madame Pietra a seguiu, fechando a porta silenciosamente, e sua respiração pesada rapidamente substituiu o chilrear das cigarras no jardim. Às vezes na cozinha ela está lavando legumes, Wagner passa, sua mão tocando levemente sua cintura. Ela se virou para dizer algo inocente, mas seus olhos se encontraram e cada palavra se tornou redundante. Mãos tocaram mãos e suas costas se encostaram na parede de tijolos frios. O cheiro de chalotas cruas se mistura com o cheiro de carne humana viva, e elas se encontram novamente em momentos curtos, mas de tirar o fôlego, mesmo no meio do jardim. Numa tarde ensolarada, Davi foi trabalhar nos campos. A senhora Pietra secou suas roupas no quintal. Wagner está sob uma mangueira, onde a sombra cai no frio. Ela virou as costas e ergueu sua camisa branca encharcada, e sabia que os olhos dele estavam seguindo seu ombro. Ela não usava calcinha, e o vapor de seu corpo parecia formar uma leve névoa enrolada em sua carne. Ela não se virou, mas os passos de Wagner se aproximaram, e ela podia ouvir claramente a camisa caindo, sua mão segurando sua mão, a tesoura leve, uma respiração apressada. E no meio do pequeno pátio, atrás da fileira de secagem de roupas, as duas pessoas se misturaram novamente, colhendo apressadamente talos de tangerina, mas apaixonadamente. Foram apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para os dois tremerem como comedores desajeitados e ainda desejarem comer novamente. Eles não dizem isso, mas ambos entendem. Esse relacionamento não tem jeito. Mas eles ainda correram como um queimador, porque o que receberam não foi amor, mas uma forma de sobrevivência. Quando a noite chegou, Madame Pietra ainda estava deitada ao lado de David, ainda ouvindo-o roncar sem parar, ainda apertando suas redes, ainda colocando cobertores, ainda preparando arroz, mas só ela sabia que não era mais a mulher com quem ele se casara. Ela tinha uma vida diferente, furtiva, ardente, errada, mas mais viva do que todos os longos anos que viveu. Naquela tarde, o céu estava claro depois de uma chuva noturna, o chão ainda estava úmido e o cheiro de grama jovem subia suavemente. A senhora Pietra disse a Wagner para dar um passeio até o rio atrás do jardim, onde havia uma pequena trilha conhecida apenas pelos conterrâneos. Naquela época, David estava tirando uma soneca, bêbado como se estivesse morto. No início, eles apenas caminhavam juntos, silenciosamente, sem dar as mãos, sem palavras supérfluas, mas cada passo os levava para longe do caminho de volta e para mais perto de seus próprios instintos. Quando ela chegou a uma curva no denso bosque à beira do rio, Madame Pietra parou, com o rosto corado, sem saber se era por causa do sol da tarde ou por causa da respiração perto de seus ouvidos. Wagner puxou o braço dela levemente, seus olhos meio brincando. Você tem medo de ser visto? Madame Pietra não respondeu, mas seus olhos pareciam profundos e implícitos. Uma leve tesoura, um pequeno farfalhar na grama. E então tudo pareceu desaparecer, sociedade, moralidade, razão. O nome da minha tia ficou com apenas 2 corpos cheios de chamas misturados com o cheiro de terra, o cheiro de vento e o pôr do sol ficando vermelho no final do céu. O chilrear das cigarras parecia ser mais intenso. A brisa do rio era fresca, mas não conseguia acalmar a respiração apressada. No chão molhado,
Suas costas estavam esfregando contra as raízes ásperas de uma árvore, e sua mão estava apoiando seus cabelos longos e bagunçados. Não é um sexo suave, mas uma mistura apaixonada, urgente, quase instintiva. Eles não se beijaram, apenas olharam profundamente nos olhos um do outro, como se quisessem perguntar: quem somos nós? Quando tudo se acalmou, Madame Pietra deitou-se de costas, olhando para o céu através das folhas, seu coração ainda batendo rápido, mas seus olhos distantes. Eu sou louco, ela pensou consigo mesma. Wagner estava deitado de lado, o queixo apoiado no braço e olhando para ela. Ninguém disse mais nada, ninguém mencionou David, ninguém mencionou amanhã. Havia apenas uma coisa que estava clara: eles eram viciados nesse sentimento de tabu. No caminho de volta, Madame Pietra lavou as mãos no riacho, abriu o cabelo para trás e afastou levemente o vestido amassado. Ela olhou para si mesma na água e viu outra mulher que não era a esposa de David. Não era mais tia de ninguém, mas uma mulher que vivia com o instinto de se levantar depois de anos sendo enterrada. Desde aquele dia, a saída ribeirinha deixou de ser apenas um lugar para passear. Tornou-se um lugar sagrado, assustador e tentador. Madame Pietra pensou que, se fossem discretos, estariam seguros. Mas ela se esqueceu de uma coisa. Quanto mais o fogo cobria, mais fumegava. Naquela tarde, estava excepcionalmente quente, e David disse que iria à cidade comprar remédios para sua amiga e disse a ela para cuidar da casa. A viagem normal leva a tarde inteira. A senhora Pietra o viu no portão, observando até que a motocicleta desapareceu atrás das árvores. Como reflexo, ela se virou e puxou um lenço para limpar o pescoço. Foi também a época em que Wagner saiu da sala dos fundos, onde frequentava sempre que seu tio estava fora. O quarto não é estreito, mas as janelas estão fechadas, as cortinas estão puxadas para trás e o calor sufocante deixa a carne suada. E foi esse mesmo calor que aproximou os dois novamente. A camisa caiu do ombro, o travesseiro caiu da cama. Eles não falam muito, não se abraçam gentilmente, mas correm um para o outro, como se o desejo acumulado não pudesse esperar mais. Mas quando tudo ainda estava inacabado, o som das motos soou do lado de fora do beco. Morto. Madame Pietra levantou-se de um salto e levantou apressadamente a camisa. Wagner foi eletrocutado, e antes que pudesse colocar as calças de volta, caiu debaixo da cama, o único lugar onde um homem alto de 25 anos poderia estar escondido. A porta principal se abriu e o Sr. David ficou ofegante, com o rosto coberto de suor. O carro do Ismael parou no meio da estrada. Eu o levei de volta para pegar as ferramentas, perdido na poeira. A senhora Pietra estava confusa, com as mãos ainda tremendo. Ela deu alguns passos para trás, puxou as cortinas para a luz e tentou manter sua voz natural. Ah, está tão quente, acabei de tirar uma soneca. David não tinha dúvidas, mas seu olhar ainda era como uma agulha perfurando o ar tenso na sala. Debaixo da cama, Wagner prendeu a respiração, a poeira o fazendo querer espirrar, mas ele mordeu o lábio, suor na testa, seu coração batendo como um tambor de aldeia. Basta dar mais alguns passos, olhar para baixo e está tudo quebrado. Mas não, ele apenas se sentou na cama, tirou as sandálias e franziu a testa. O Ismael é muito desajeitado, deve ser ruim. A senhora Pietra tentou rir e derramar água para o marido. Ela não se atreveu a virar as costas por muito tempo, com medo de que ele visse sapatos estranhos embaixo dela. Felizmente, as sandálias Wagner estavam escondidas atrás da cortina. Depois de um tempo, David se levantou novamente. Eu sempre vou na hora, você fica em casa para cozinhar arroz um pouco mais cedo. A porta se fechou, e só quando o som da motocicleta diminuiu, Wagner rastejou para fora de baixo, seu corpo coberto de poeira, seus ombros arranhados por uma longa marca de bater na madeira. Os dois não disseram nada, apenas se entreolharam e entenderam que desta vez tiveram sorte,
Mas quem sabe da próxima vez? Daquele dia em diante, eles estavam mais vigilantes, não mais muito imprudentes na casa principal. Wagner começou a dar desculpas para sair para dormir. A senhora Pietra sempre notava o som dos carros, o som das portas e as sombras refletidas nas paredes sempre que alguém passava. Mas em seus corações, ambos sabiam que quanto maior o risco de serem expostos, mais forte era o sentimento de satisfação ao escapar, e que o tabu também gradualmente se tornou uma substância viciante. Durante o dia, Madame Pietra ainda era uma mulher de responsabilidade. Ela se levantou cedo para cozinhar e varrer o quintal para lavar roupas. David ainda ligava para Sue, a esposa. Ainda comia o arroz que ela cozinhava e ainda tirava uma soneca ao lado do velho ventilador todas as tardes. Tudo parecia pacífico, como muitas outras famílias no campo. Mas no coração de Pietra existia outro mundo. Toda vez que lavava a louça, pensava nas mãos de Wagner que apertavam seus quadris. Toda vez que você cozinha, o som da água fervente lembra as respirações apressadas da noite. Enquanto ela estava deitada ao lado de David, com as costas voltadas uma para a outra, ela imaginou os olhos de Wagner, olhando para ela não como uma tia, mas como uma mulher de verdade. De dia, ela era a esposa de David, e à noite ela se tornava a mulher de Wagner, forte, instintiva, fiel ao desejo por mulheres que havia sido reprimido por anos. O leve toque da mão ao entregar o copo de água, o olhar quando David virou as costas, um pedaço de papel com as palavras 22 horas na cozinha dos fundos dizia: ambos são criptografia em seu submundo. Um mundo em que ninguém, além de vocês dois, pode entrar. Certa vez, enquanto dobrava as roupas, ela se deparou com a camiseta de Wagner, com um cheiro familiar de suor. Ela se inclinou e o abraçou contra o peito. Naquele momento, David entrou. Procurando por algo? Ela se assustou, escondeu a camisa atrás das costas e riu. Não, estou apenas dobrando coisas velhas. O sorriso era irônico, seus olhos eram evasivos, mas David ainda não tinha dúvidas. Todas as tardes, Wagner fingia tirar uma soneca em seu barraco no quintal, mas na verdade era um lugar de encontros fugazes, onde as palavras não precisavam de muito, apenas olhos e carne. Pietra uma vez perguntou a Wagner: você não está com medo? Wagner apenas sorriu. Se eu viver sem ser eu mesmo, tenho medo. Essa frase é como uma faca que corta sua vida pela metade. Por um lado é o dever de uma dona de casa, por outro lado está o desejo de viver no amor, de ser desejada, de ser mulher. Ela começou a sentar-se em silêncio por mais tempo à tarde, olhando para o rio, mas sua mente afundou no mundo paralelo, onde ela era jovem e imprudente, vivendo sem medo de julgamento. Esse mundo não tem portas, não tem caminho de volta, apenas duas pessoas, um jogo e o medo de ser despertado. O quarto familiar, a velha cama de madeira, a fraca luz amarela. David estava deitado de lado, roncando levemente, sua respiração tão uniforme quanto todas as outras noites. Na varanda, o vento soprava suavemente e, no coração de Madame Pietra, a onda de luxúria subiu novamente. Wagner abriu a porta ligeiramente, cada passo leve como um gato. Ele ficou ali ao pé da cama, os olhos fixos nela, sem falar. A senhora Pietra levantou-se do tapete lateral, ignorando o som de seu coração batendo forte em seus ouvidos. Ele se abaixou e sussurrou: você quer? Ela não respondeu, apenas segurou a mão dele e o puxou para mais perto. Eles se deitaram no chão de tijolos frios, logo abaixo da cama onde seu marido estava dormindo, a apenas um pedaço de madeira de distância, mas o suficiente para tornar tudo um pecado imperdoável. A senhora Pietra mordeu o lábio para não gemer alto. Cada empurrão era uma facada para a moralidade. Cada respiração era um momento em que ela se via, não mais ela mesma. Somos loucos. Eu sei, mas não quero parar. O som do ventilador rangendo uniformemente mascara os ruídos fracos, e a luz fraca torna tudo real e onírico.
Ambos tremiam, não de frio, mas por causa do medo de que o Sr. David se virasse, o medo de que o ronco parasse, o medo de tosse, um olhar, um pequeno sinal que seria suficiente para destruir toda a capa. Mas é o mesmo sentimento, a fronteira entre a vida e a morte, entre a exposição e o esconderijo, que os torna incapazes de parar. Madame Pietra nunca se sentira tão viva, todo o corpo em chamas, como se estivesse presa em um redemoinho, tanto de prazer quanto de culpa. Quando tudo acabou, eles só tiveram tempo de se olhar por alguns segundos, com os olhos pesados. Wagner deu um passo para trás, rastejando como um fantasma. A senhora Pietra sentou-se agachada, recostando-se na parede, com as mãos no peito. O que estou fazendo? Na cama, David ainda estava roncando, sem saber que logo abaixo de seu corpo, uma explosão moral acabara de ocorrer, silenciosa, escondida, mas o suficiente para destruir tudo se exposto. A partir daquela noite, eles sabiam que não havia como voltar atrás. Cada uma dessas imprudências é um vício adicional, um sumidouro mais profundo e também um passo mais perto do abismo sem fundo. Nas longas noites após a última tentativa imprudente, Madame Pietra não conseguia mais dormir profundamente, deitado ao lado de David, o homem que está com ela há mais de 20 anos. Ele costumava superar dificuldades com ela, construir uma casa, criar filhos, mas seu coração se desviava para os outros. Uma pessoa quase 20 anos mais nova que ela, alguém a chamava de tia? A senhora Pietra nunca pensou que sua vida cairia em tal tragédia. Ela costumava ser uma mulher exemplar, paciente, preocupada e sabia como preservar. Mas agora, noite após noite, seu coração era como um lago calmo acima, mas rolando abaixo. Eu me pergunto se ainda sou uma pessoa decente? Ainda sou digna de ser esposa de Davi, porque me sinto feliz com o erro. David recentemente se tornou mais fraco, esquecido ou cansado, e muitas vezes adormece cedo. Muitas vezes ele olhou para sua esposa e suspirou. Você está mais jovem e mais bonita hoje em dia, mas por que não sorri menos? Ela sorriu ironicamente. Mulheres na primavera, senhor. Algumas manhãs, Madame Pietra o observava comer a tigela de mingau de ovo que ela cozinhava, e seu coração palpitava. Ele não fez nada de errado. Por que sou eu? Ela tentou parar, evitar o olhar de Wagner, evitar pontos de encontro. Evite todas as emoções, mas apenas uma linha de mensagem. Você está dormindo? Seu coração tremeu novamente. Wagner não exige, não força, não amarra. Basta um olhar, um aperto de mão. Madame Pietra sabia que ele não veio por amor. Ele veio por instinto. E ela mesma também, o que os une não é um vínculo emocional, mas uma corrente silenciosa que é atraente e destrutiva. Quem costumava ficar sentado por horas olhando no espelho? Quem era essa mulher? Ainda sou eu? O espelho reflete a pele lisa, olhos brilhantes, lábios rosados. A mulher está mais bonita do que nunca, mas também mais pecaminosa do que nunca. Pietra começou a chorar no chuveiro. Chorar não é por medo de ser exposto, mas chorar porque não sei mais a quem pertenço. Entre David, o velho e gentil marido, e Wagner, o turbilhão é jovem, intenso e errado. Ela não sabe mais quem ama, o que quer ou para onde vai. Só sabe que cada próximo passo é um passo mais próximo, até o dia do colapso. Em seu primeiro dia, de volta para casa, Wagner era um menino despreocupado e sorridente, às vezes envergonhado pela tia Pietra como um adolescente. Mas depois de apenas algumas semanas, seu olhar estava diferente. Não mais um olhar de surpresa, com o charme de uma mulher na primavera, mas um olhar deliberado. Pietra sente a mudança em cada pequena ação. Wagner não esperava mais que ela tomasse a iniciativa. Ele a procurava com os olhos, com suas palavras ocultas. Ele segurou a mão dela na frente do meio do jardim. Ele acariciou seu cabelo quando ninguém estava percebendo. E o mais importante, ele não estava mais com medo. Em uma tarde tranquila,
Enquanto os dois homens secavam roupas atrás da casa, Wagner ficou atrás dele e sussurrou: Tia, não me chame mais de neto. Então, como se chama? É o meu homem. Madame Pietra ficou assustada, não por causa das palavras, mas porque não podia objetar. Wagner não era mais aquele que a fazia se sentir culpada. Ele agora era um refúgio espiritual de uma forma estranha e imoral. Ele a ouviu, não apenas seu corpo, mas também os suspiros, as histórias triviais. Ele sabia quando ela estava cansada, quando estava preocupada, quando ela só queria ser abraçada sem ter que dizer isso. A maturidade de Wagner torna todos os nomes ambíguos. Ele não é mais um sobrinho, nem pode ser chamado de verdadeiro amante. Eles eram como dois companheiros em um mundo sem nome. Uma noite, depois que todos na casa dormiram, Wagner sentou-se com ela na varanda. A lua estava brilhante e o vento estava fraco. Ele pegou seu maço de cigarros e ofereceu-lhe um cigarro. Eu sei que estou errado, mas se eu tivesse que escolher novamente, eu ainda escolheria amar minha tia. A senhora Pietra ficou em silêncio, nem negando, nem afirmando. Ela apenas olhou para o pátio à sua frente, onde o luar brilhava nas silhuetas dos dois, sentados muito próximos. Daquele dia em diante, entre eles não havia mais reuniões apressadas por desejo, mas minutos silenciosos, palavras de apertos de mão. Às vezes que ouvimos o som da chuva caindo junto, só para saber que não estamos sozinhos. Mas isso também torna as coisas mais perigosas. Porque agora, se você tem que desistir um do outro, não é apenas um arrependimento físico, mas um colapso de uma emoção que nenhum de vocês esperava. Anexo, a cada dia que passava, Pietra parecia viver em dois mundos paralelos. Uma é a vida de casado aparentemente pacífica com o Sr. David. Uma são as noites tranquilas de avivamento, cada momento quente com Wagner em mente. Ela não se via mais como uma mulher quieta de meia-idade. Em seus olhos com um sorriso. Algo havia mudado. Ninguém percebeu. Só ela mesma sabia que estava sendo engolida por uma emoção que estava queimando e sufocando no pecado. Wagner também começou a evitar os olhos dos adultos da casa. Ele não entrava e saía mais tão despreocupado como nos primeiros dias. Em vez disso, havia sorrateira, rigidez e profunda tristeza em seus olhos toda vez que ele olhava para Madame Pietra à distância. Eles não podiam torná-lo público, porque se fossem descobertos, seria uma mancha que não poderia ser lavada, mas eles não poderiam ser separados, porque toda vez que ficavam longe um do outro por alguns dias, os dois caíam em estado de pânico, privação e nostalgia louca. A senhora Pietra começou a perder o sono com frequência. Ela estava com medo da noite porque estava deitada ao lado de Davi, e seu coração a traiu. Uma vez que David se virou e a abraçou como seu antigo hábito, ela ficou um pouco assustada, seu corpo enrijecido. "O que há de errado com você?" Ele perguntou suavemente, sua voz ainda sonolenta. "Não, está apenas um pouco cansado." Ela sussurrou, mas foi realmente por causa da culpa que bateu como uma onda. Madame Pietra ainda cozinha e lava durante o dia, rindo e falando normalmente, mas toda vez que ela olha para o lenço de Wagner ou usa o copo de água que ele costumava beber, ela fica desamparada por horas. Ambos sabiam que se continuasse assim, haveria um dia em que tudo desmoronaria, mas ninguém se atreveu a dizer isso. Ninguém se atreveu a escolher o fim. Durante uma reunião secreta no canto do jardim dos fundos, Wagner apertou sua mão com força. "Eu gostaria que o tempo parasse aqui para sempre." "E então?" A senhora Pietra perguntou, olhos lacrimejantes. "Então eles ignoram o mundo, mas entendem, eles não podem viver assim para sempre. Cada pessoa também tem papéis, responsabilidades e um passado indelével. O preço desse sentimento tabu não é suportado por todos. Eles não podem avançar, não podem se virar, não podem ficar parados. Um relacionamento não tem saída." Na última tarde, antes de Wagner deixar sua cidade natal, choveu novamente. A garoa estava estranhamente quieta,
como a voz do coração de Madame Pietra neste momento. Ela estava atrás da janela com vista para o quintal. Wagner estava agachado para arrumar sua bagagem, sua figura alta e magra, agora tingida de fadiga. Seus olhos seguiram todos os movimentos dele, sem falar, sem chamar, apenas observando em silêncio. Wagner de repente virou a cabeça, seus olhos se encontraram entre o vidro fosco e a chuva. Ninguém riu, nem ele derramou lágrimas. Apenas um momento muito fraco, como se os dois estivessem esculpindo pela última vez as silhuetas um do outro. O jantar de despedida de Wagner foi silencioso. David ainda estava pegando comida como de costume, sem saber que um homem que partia estava carregando a alma de sua esposa. Wagner comeu pouco, acenando com a cabeça para cada um deles. Quando se levantou, olhou para Madame Pietra apenas uma vez, profunda e lentamente, sem se despedir. Naquela noite, Madame Pietra não dormiu. Foi para a varanda com uma xícara de chá que havia esfriado. O luar borrado em seus olhos, ou se era orvalho, ninguém sabia. Em sua mente, a imagem de Wagner ainda estava lá. Seus olhos profundos, sua voz rouca e os toques fugazes de suas mãos que eram como um fogo. Ela sabia que isso acabaria por acabar. Não porque ela perdeu o amor, nem porque ela não queria mais, mas porque ninguém se atreveu a viver para sempre em um fogo tabu nesta vida. Mais cedo ou mais tarde, alguém será queimado, mas o fogo ainda está queimando, não mais queimando ferozmente, mas ardendo levemente na memória. Toda vez que ela se lembra, seu coração ainda bate rápido. Toda vez que ela ouve o som da chuva, ela ainda involuntariamente vira a cabeça. Embora ela soubesse que estava errado, havia uma coisa que ela não podia negar. Wagner foi a única pessoa que a fez se sentir realmente viva, e finalmente acabou, sem final claro, sem punição, sem perdão, apenas uma mulher sentada perto da janela, observando a chuva e segurando uma pequena parte do fogo em seu coração. Um fogo sem nome, sem idade e inextinguível, apenas queimando silenciosamente. Há fogos que queimam silenciosamente. Há anseios que não podem ser nomeados. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto do amor não correspondido. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.